O que a palavra de Deus diz sobre o divórcio? Será que Deus aceita o divórcio? Será que Deus concorda com o divórcio? O homem, afinal de contas, o homem merece ser feliz. E se ele teve um casamento infeliz, ele pode ou deve divorciar e casar novamente? O que as Escrituras dizem sobre isso, querido? Vamos ver. Primeiro, nós acabamos de ver quando é que começa a vigorar, a valer um casamento, na live anterior. E agora nós vamos saber se o homem pode divorciar da sua mulher ou não. Primeiro texto que eu quero ler logo, para que você possa entender logo de princípio, certo? É de acordo com as Escrituras. Em Malaquias capítulo 2, que as pessoas infelizmente só sabem usar para pedir dízimo, certo? Mas diz assim, sobre o casamento, como nós já vimos, que foi uma lei ratificada por Cristo. Foi instituído por Deus lá no Éden, e por meio de Adão, e ratificada por Cristo, né, confirmada, reafirmada em Marcos capítulo 10, e foi ensinada à igreja por Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 31. E é a doutrina que vale hoje, certo? Agora, sobre a questão do divórcio, porque está correlacionado com a questão do casamento. E Deus disse aqui em Malaquias capítulo 2, e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Observe, primeiro Deus diz que Deus é a própria testemunha, quando duas pessoas se casam, Deus é o próprio testemunho. Quer ter uma cerimônia religiosa ou não, tá? Deus é o próprio testemunha da união entre um homem e uma mulher. E Deus está falando aqui sobre a questão de Israel, que Deus não estava contente com eles, Deus não estava recebendo seus sacrifícios, porque eles tinham sido desleais com a mulher do concerto deles, a mulher da mocidade deles. O concerto fala de, a mocidade quer dizer a primeira esposa. Concerto fala de aliança, aliança que não pode ser desfeita, aliança que não pode ser quebrada. Aliança fala de concerto, fala de acordo, tá? É aquilo que eu falei na live anterior, que quando um homem e uma mulher relativamente maduros, com capacidade de decisão, concordam os dois em morar embaixo do mesmo teto, tá? Mesmo que a família não concorde, mesmo que a família não aceite, tá? Mas se os dois são maduros suficientemente, tem capacidade de poder de decisão, poder de escolha, e resolve morar embaixo do mesmo teto, mesmo que a família não concorde, mas eles estão selando um casamento diante de Deus, tá? Selando um casamento diante de Deus, e isso ninguém pode revogar mais. Jesus foi claro, que Deus uniu, o homem não separa. Agora, ele está dizendo aqui que homens estavam sendo desleais com as mulheres da sua mocidade, sua primeira esposa, a mulher do seu conserto. Ou seja, então o que ele quer dizer aqui? Que casamento é um conserto, casamento é um contrato, casamento é uma aliança que nenhum dos dois pode quebrar, nenhum dos dois pode ser desleal a esse conserto, a essa aliança, porque desperta a ira de Deus sobre aquele que rompe essa aliança, sobre aquele que trai nessa aliança, sobre aquele que decide separar nessa aliança. E ele vai dizendo que no final do verso 13, ele diz, não seja desleal a mulher da tua mocidade. Verso 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Deus aborrece o repúdio, o divórcio, tá? Algumas pessoas vão dizer que divórcio e repúdio é diferente. Erro. Divórcio e repúdio não é diferente. Porque diz, não, repúdio é só mandar a mulher embora, tá? Sem dar carta de divórcio. Mas aí ela não pode casar. Mas se der a carta de divórcio, aí ela pode casar. Aí Pois vamos ver o que foi que Jesus falou em Marcos capítulo 10. Em Marcos capítulo 10, no verso 4, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram se o homem podia divorciar da sua mulher, no verso 2. E Jesus pergunta, o que Moisés falou? O que a lei de Moisés diz? E os fariseus disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Ou seja, entenda, é exatamente o que algumas pessoas entendem, compreendem, de uma forma equivocada. Estão dizendo, olha, Moisés permitiu repudiar a mulher, ou seja, permitiu mandar embora a mulher, para ela poder casar com outro, o homem casar com outra, se desse carta de divórcio.
Moisés permitiu isso, tá? Em outras palavras, alguns vão entender, se a mulher for sem carta de divórcio, não pode casar, mas com a carta de divórcio, ela pode casar. Isso é o entendimento de alguns, tá? E provavelmente era o entendimento de Moisés também. Aí o que Jesus vai dizer? Jesus corrige isso, no verso de número 6, verso número 5. Jesus respondeu e disse, pela dureza do vosso coração, ele, Moisés, deixou isso escrito como mandamento para vocês. Observe. Foi pelo coração duro de vocês que Moisés deixou escrito que vocês podiam divorciar, que vocês podiam repudiar para casar de novo. Porém, olha só Jesus discordando do que Moisés instituiu. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Jesus quer dizer? Portanto, o que Deus juntou, uniu, Moisés não pode separar. O escrito de divórcio não pode separar. O que Deus uniu, mesmo que o homem da escrito de divórcio se repudie, não pode separar. Vão continuar unidos. É o que Jesus está falando, querido. Vamos fazer uma exegese, irmãos. Vamos fazer uma interpretação consciente. Vamos fazer uma interpretação honesta. Não vamos puxar sardinha para nós. Irmão, eu sou homem igual você. Eu sou um ser humano igual você. Eu lhe digo uma coisa, eu não quero ser hipócrita. Eu estou no primeiro casamento. A minha esposa está no primeiro casamento comigo. Se hoje eu, pastor Jadel Fernandes, descobrisse que eu tinha me casado antes e não podia estar casado hoje, querido, eu vou ser sincero. Eu não sei que se eu teria fé para deixar minha esposa e morar só, ou tentar voltar para outra, que era minha esposa legítima. Eu não sei se eu teria essa fé. Muito provavelmente eu não teria essa fé. Eu estou sendo sincero. Eu estou sendo sincero. Eu não estou aqui para colocar cruz em cima de ninguém não, meu irmão. Eu estou aqui para mostrar uma verdade bíblica. Eu não sei se eu teria fé para isso. Eu acho que não. Muito provavelmente eu não teria coragem de deixar minha esposa, que eu amo, o meu filho que eu amo, porque eu descobri que eu estou num relacionamento, num segundo casamento, e eu não poderia estar nessa situação, estou irregular diante de Deus. Muito provavelmente eu não teria fé para abandonar minha esposa, meu filho, e tentar voltar para minha esposa legítima no meu primeiro casamento. Sendo que, graças a Deus, né, eu estou bem com a minha esposa, nosso relacionamento é legítimo diante de Deus. Eu estou fazendo aqui uma suposição, uma ilustração para você compreender, tá? Agora, não é por isso que eu vou distorcer as escrituras. Não é por isso que eu vou distorcer a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo claramente, Jesus está dizendo claramente, olha, Moisés, ele permitiu repudiar a mulher mediante carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. No começo não foi assim, ou seja, lá em Gênesis, quando Deus instituiu o casamento para o gênero humano, não foi dessa maneira. Moisés deu isso para vocês, judeus, mas isso está errado. Deus não instituiu dessa maneira. É isso que Jesus está falando. E Moisés colocou isso, querido, por causa de vocês, o coração duro de vocês. Porque vocês seriam capazes mesmo até de matar a própria mulher para poder casar de novo. E Moisés colocou isso como um escape, como uma brecha. Mas no começo não foi assim não. No começo Deus disse, Jesus falando, estou parafraseando o que Jesus disse. No começo Deus deu a ordem, o homem deixa o pai e mãe, se une à sua mulher, os dois passam a ser uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não tem poder de separar. Por mais que o casamento civil seja válido, legítimo e honroso, e segurança para a família, para o casamento, um divórcio assinado por um juiz, ele não tem o poder de dissolver um casamento diante de Deus. Ele tem o poder de dissolver um casamento mediante as leis. Ele tem o poder de dissolver um casamento mediante aos olhos da sociedade, mediante as leis estatutárias, mas não diante de Deus. Entenda isso. Uma carta de divórcio assinada por um juiz, ela não tem autoridade e o poder de dissolver um casamento diante de Deus. Tem sim diante das leis que regem a nação, tem sim diante da sociedade, mas não diante de Deus. Em outras palavras, casado uma vez, casado para sempre. Ah, mas vou separar, eu vou morar no Japão,
lá embaixo da terra, e a mulher vai morar em cima da terra, né? Isso para quem crê, para quem acredita que a terra ela é redonda, é um globo, né? Aí o Japão fica lá embaixo, o Brasil fica em cima, o marido vai morar embaixo, a mulher mora em cima. Tá divorciado? Tá não, estão separados, mas divorciado não estão não. Por quê? Porque Jesus disse que o que Deus uniu, o homem não tem o poder de separar. O homem não pode separar. Por mais que ele separe, ele não pode divorciar. Aquele casal continua sendo casado aos olhos de Deus. Independente da religião dele. Independente se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é espírita. Ele continua casado diante de Deus. Ou seja, casamento, meu irmão, é para uma vez na vida. Você tem que ter cuidado com quem você vai casar. Você precisa ter paciência, escolher da forma certa, da forma correta, com os critérios corretos. Não adianta chegar, mas eu sou infeliz, eu casei, será que Deus ia fazer isso comigo? Deus não ia fazer, mas você fez isso. A culpa é sua, não adianta ficar fazendo drama, jogando isso em cima de Deus, a culpa é sua mesmo. Tem gente que casou, está infeliz, mas eu vou separar para casar de novo, porque Deus não quer minha infelicidade. Eu já peguei tanta gente dizendo isso, meu. Será que eu tenho que ser infeliz a minha vida inteira? Blá blá blá, BBB. Irmão, Deus não tem nada a ver com isso. Foi escolha sua. Agora, quando chegar em casa, os discípulos de Jesus perguntam a Jesus de novo sobre aquilo. Acho que eles ficaram encucados, como a gente fica também, quando descobre, né, o casamento das Escrituras que contraria o entendimento de casamento da sociedade hoje. Os discípulos ficaram tão admirados com aquilo. Como é que é? Não pode separar. Se casou, está casado, não pode divorciar e casar de novo, não. Eles vão perguntar a Jesus em casa. Aí Jesus vai e responde no verso número 11. Eles perguntaram no verso 10, né? Aí no verso 11, Jesus diz: qualquer que deixar sua mulher e casa com outro está adulterando contra a sua mulher. E qualquer que deixa o seu marido e casa com outro está adulterando contra o seu marido. Marcos capítulo 10, verso 12, verso 11 e 12. Na mente dos líderes judeus e da grande parte da sociedade dos judeus estava o seguinte pensamento: não, eu posso dar carta de divórcio, eu não posso separar da minha mulher de qualquer jeito, mas se eu der carta de divórcio eu posso casar com outra. Ele estava na mente do povo, ele estava na mente dos discípulos de Jesus. Mas quando ele viu Jesus dizendo que no Gênesis não era do jeito que Moisés tinha ensinado, Moisés ensinou daquele jeito por causa da dureza do coração dos judeus, e no princípio Deus fez um macho e fêmea para se unir um ao outro, casar um com o outro, e a partir daquele momento não podia mais separar, não tinha mais como desunir, separar, os dois tornavam uma carne só. E os discípulos ficaram ali inculcados com aquilo. Como é que é? E Jesus disse: olha, se o homem, aí Jesus foi claro: se o homem deixar sua mulher e casar com outro, adultera. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera? Ou seja, o homem não pode abandonar sua mulher. Meu filho, não gosto mais de você não, eu vou lhe deixar para casar com outro. A Bíblia diz que não pode, não deve, vai ficar em pecado. A mulher vai dizer: eu não amo mais o meu marido, eu não quero mais o meu marido, eu não gosto mais dele, eu vou deixar ele para casar com outro. Eu sou infeliz, eu sou muito infeliz, eu sou muito infeliz, infeliz, infeliz. Eu vou deixar ele para casar com outro. A Bíblia está dizendo: não pode. Não pode. Olha o que é que Jesus disse lá em Lucas 16. Vamos lá. Lucas, capítulo 16. Sobre isso. Lucas 16, 18. Quero ler. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. Ah, pastor, mas a mulher ela foi abandonada. Tudo bem, o marido abandonou ela não tem culpa. O marido sim não pode casar de novo. Mas ela pode. Quem disse? Não, quem disse foi o pastor fulano de tal. Meu irmão, eu estou pouco me lixando para o que o pastor fulano de tal disse. Eu quero Bíblia. É isso que eu quero. Bíblia. E o que é que a Bíblia diz? E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ou seja, o marido deixou a mulher e casou com outra. Está em adultério. A mulher repudiada, inocente, não tem culpa, casou com outro, o que é que o texto diz? Adultera também. Tanto ela adultera como quem casa com ela. Aí o cara está aí solteiro, livre para casar com a mulher solteira, vai casar com a mulher divorciada, vai casar com a mulher que já foi casada, que já foi unida a um marido, aí vai entrar no estado de adultério. Está aqui, Lucas
16, verso 18. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele cidadão que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Isso levando em conta que Jesus disse que o repúdio não é válido nem com carta de divórcio. Tá? Que Moisés criou isso pela dureza do coração dos judeus. Que não existe nada disso. Então, mesmo que a mulher foi repudiada, é inocente no caso, ou mesmo o homem foi repudiado, é inocente do caso, com a carta de divórcio na mão, foi repudiado, carta de divórcio na mão, Deus está dizendo aqui, que se a pessoa que casar com ele vai estar cometendo adultério, porque está casando com a mulher que tem marido. Embora estão separados, mas são os dois uma só carne, e nada pode separá-los. Romanos, capítulo 7, no verso de número 1, preste muita atenção. É preciso ensinar isso nas igrejas, irmão, para acabar com esse negócio. Quantos pastores hoje? Tem muito pastor hoje separando e casando de novo. E isso está refletindo dentro da própria igreja. Tem muitos crentes dentro da igreja separando e casando de novo, meu irmão. E olha só o que a Bíblia está dizendo. Que Deus não aceita essa prática, Deus não concorda com essa prática. Isso é abominável diante de Deus. Ele diz assim, em Romanos capítulo 7, verso 1 ao 3. Não sabeis vós, pois, que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo que ele vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele estiver vivo. Ela está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será chamada adúltera, se for de outro marido. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha só como é bem explicado nas Escrituras, quando nós buscamos uma interpretação honesta. Jesus está dizendo que tanto faz, a mulher ou o marido, ambos estão ligados um ao outro. Casou, estão ligados um ao outro. Não tem como separar. De sorte que um dos cônjuges, estando vivo ainda, e o outro cônjuge casar com outro, vai ser tido por adúltero. É o que o texto está falando. É o que Paulo está dizendo aos romanos. Tá? As leis romanas permitiam o divórcio também, só não aceitava uma pessoa da sociedade casar com um escravo. Eles não aceitavam isso. Mas pessoas livres, casar com pessoas livres, eles aceitavam. Mas aí também aceitava o divórcio. E Paulo está dizendo o que aqui? Qualquer mulher casou, está ligada pela lei ao seu marido. Ela não pode casar com outro. Se casar com outro, vai ser chamada de adúltera. Vai ser chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, aí sim, ela pode casar com outro. Mas se o marido estiver vivo, ela vai ser chamada de adúltera. E vice-versa. Se o marido deixar sua mulher e casar com outra, a mulher estando viva, ele vai ser chamado de adúltero. Mas se a mulher morrer, aí sim, ele pode casar com outro e não vai ser chamado de adúltero. Tá vendo? Como o divórcio não é válido, como Deus não aceita divórcio, como Deus não concorda com o divórcio, como Deus não permite divórcio. As pessoas, pela dureza do coração, podem até fazer o divórcio. As pessoas, pela dureza do coração, podem até divorciar, podem até separar. Mas vai entrar em estado de adultério se casar de novo. Pastor, mas aí eu tenho que viver a minha vida inteira infeliz? Não, de maneira alguma. Vamos ver o conselho de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos pegar do verso 10. Todavia aos casados, mando não eu, Paulo diz logo, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Claro, mesmo que fosse Paulo, era o Espírito de Deus, né? A palavra apostólica. Mas é o Senhor que está dizendo. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, ao verso 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E o marido não deixa a sua mulher. Ou seja, para o marido vale do mesmo jeito. Está entendendo, irmão? O Senhor aconselhou. Mulher, não separa do teu marido. Todavia, se houver alguma situação extrema que seja necessário separar, talvez violência, talvez ameaças, talvez espancamento, enfim.
Se houver alguma situação de risco contra a sua vida e resolver separar, ele está dizendo, então que fique sem casar. E por que ficar sem casar? Ah, eu tenho que ficar a vida inteira só, eu tenho que ser infeliz. Calma. Porque ele está dizendo que ficar sem casar por quê? Porque o seu marido, embora era um marido ruim, era um marido péssimo, violento, mas ele é o seu marido. Então, minha irmã, ele diz que pelo fato dele estar vivo, você não pode casar com outra. Se casar com outro, você estará entrando em estado de adultério. Em estado de adultério. Ninguém é obrigado a viver infeliz dentro de um lar. Ninguém é obrigado a viver sendo espancado. Ninguém é obrigado a viver apanhando. Ninguém é obrigado a viver sendo estuprado. Sim, pode, ele diz aqui, em casos extremos pode separar, porém tem que ficar só. E isso, meu irmão, eu falo isso com o coração partido. Porque eu imagino o quanto deve ser difícil para um ser humano ficar sozinho. Deus mostrou em Gênesis claramente que o homem tem necessidade de ter uma esposa do seu lado, que a mulher tem necessidade de ter um marido do seu lado. Por isso, meu irmão, para você não cair nessa situação, não entrar nessa situação, você precisa ter muito cuidado com quem vai casar. Nós temos aí jovens com fogo medonho, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Acha que casamento é brincadeira, acha que casamento é só sexo, acha que casamento é só alegria, acha que casamento é só felicidade. Casamento tem crise. Até os casais mais felizes, até os casais mais felizes passam por crises, meu irmão. Passam por crises, passam por problemas, passam por dificuldades, passam por dissabores, enfrentam discussões, enfrentam problemas. Até os casais mais felizes passam por isso. As crises no casamento. E aí o cara acha, não, vamos casar, os dois pombinhos ali, apaixonados, ppp, papapá, aí vão casar, acha que vai ser um mar de rosa toda a vida. Não, meu irmão, tem conflito. Tem conflito. Tem confronto, tem dificuldade, acontece quase todo dia. Em outros casais, acontece dificilmente, mas acontece. Então vai com calma. Tem uns que vão, não, vou casar para sair logo da casa do papai. É um erro. Eu vou fazer outra live dizendo qual a hora certa de casar, qual o momento certo de casar. E quem é a pessoa certa para casar. Eu vou trazer essa live aqui. 2 lives. Qual a hora certa de casar? Qual a pessoa certa para se casar? Vamos falar isso. E outra, como escolher a pessoa certa para casar? Ô pastor, eu quero aprender isso. Como escolher a pessoa certa para casar? Qual a hora certa de casar? Ok? Então nós vamos falar sobre isso depois. Mas entenda. Então, Paulo vai falando isso. Pastor, mas se eu tenho um marido descrente? Se eu tenho um marido descrente? Ele diz o seguinte, e outro digo eu, não o Senhor. Como eu disse, mesmo sendo Paulo que está dizendo, é o Espírito de Deus. Paulo é apóstolo de Cristo. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consiste em habitar com ele, vamos aqui devagar. Então Paulo diz o seguinte, irmão, e se a minha mulher for incrédula, descrente, endemoniada, encapetada, né? Se a minha mulher, ela não é crente, não é convertida, o que que eu faço? Paulo diz o quê? Se ela quer continuar casada com você, não abandone ela. Não abandone ela. Deixa ela. Ela quer ficar casada? Deixa. Sua mulher. E se alguma mulher tem um marido descrente, meu marido é descrente, ele é descrente, ele não é convertido. Então o que é que eu faço? Ele diz, e se ele quer morar com vocês, não abandone ele. Não deixe ele. Fique com ele, continue com ele. Ok? Claro que se você hoje convertido vai escolher uma pessoa para casar, é lógico que o conselho é escolher uma pessoa crente também. Se você é católico, escolhe uma pessoa católica. Se você é espírita, escolhe uma pessoa espírita. Se você é evangélico, como no nosso caso, né? Crente, como chama por aí. Se você é crente, é evangélico, então escolhe uma pessoa crente evangélica. Era esse o caso que Paulo estava colocando aqui. Casamentos, pessoas que casaram antes de conhecer a Cristo, a mulher se converteu, o marido não. O marido se converteu, a mulher não. Tá? Então, o que faz?
Paulo diz, não separa, não precisa separar. Por quê? Havia uma coisa lá no primeiro século, no segundo século, isso foi criando força, viu? Essa questão do celibato dentro do próprio casamento. Tinha irmão dizendo que, mesmo estando casado, tinha que entrar em celibato, não podia mais fazer sexo. Inclusive o Lutero também cometeu esse erro também. Não que ele mandou entrar no celibato, mas o Lutero disse que o casamento e o ato sexual entre o casal era pecado. Isso foi um erro de Lutero que eu discordo completamente. Eu discordo completamente. O sexo dentro do casamento jamais é pecado, de maneira alguma é pecado. Tá? Vou tomar mais um tererê aqui. Aí ele vai e fala, pastor, mas se o descrente quiser se apartar, verso 15, mas se o descrente quiser se apartar, por que Paulo está colocando isso? Exatamente porque aconteceu, aqui era por volta do ano 55, né, depois de Cristo, aconteceu que muitas mulheres, quando seus maridos se convertiam, por conta da perseguição, as mulheres abandonavam seus maridos. E do mesmo jeito acontecia por causa de mulheres também. Quando a mulher se convertia e o marido não, alguns maridos abandonavam a sua esposa, abandonavam a sua mulher. Isso por conta da perseguição, né? Eles temiam ser perseguidos sem ser convertidos. Não eram convertidos a Cristo, iam ser perseguidos por quê? Inclusive, há quem diga, há historiadores que digam que Paulo era casado e foi repudiado pela sua mulher depois que ele se converteu. Há historiador quem diga isso, irmão. Eu não posso afirmar isso, tá? Eu não conheço fontes históricas de respaldo para poder afirmar isso, tá? Que Paulo, ele foi casado, isso aí ninguém tem dúvida, porque o cara, Paulo, para falar de casamento, como Paulo falou, não tem igual. Paulo falou muito sobre casamento, falou muito de coisas de experiência, de coisas profundas, que só realmente quem foi casado ou quem era casado podia entender o que Paulo, as questões que Paulo coloca sobre o casamento. Que Paulo foi casado, se ele foi. Agora, se ele era viúvo, se ele tinha separado, eu não sei, tá? Eu acredito que ele era viúvo, tá mais para viúvo, porque quando ele vai dar aqui, mesmo, primeiro que eu disse, quando ele vai falar sobre os viúvos, ele diz, permaneçam como eu, né? Solteiros, viúvos, permaneçam como eu, sem cônjuge, né? Então, mas enfim, isso é... Então, Paulo, mas se o descrente quiser separar, Paulo diz, então que separe. Então que separe. Com isso, nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão. Deus chamou vocês para a paz. Algumas pessoas pegam esse versículo e dizem, olha, tá vendo, pastor? Paulo, o texto está dizendo que se for casado com descrente, o descrente quiser abandonar o irmão, então o irmão tem o direito de casar. Aonde é que está dizendo aqui que ele manda casar de novo? Eu não estou vendo isso aqui, não. Você está vendo que ele mandou casar de novo? Oxente, se no mesmo contexto, 3 versículos antes, Paulo diz que a mulher não é para deixar o marido, se deixar o marido que fique sem casar. Aí como é que agora ele vai dizer que se o marido deixou, pode casar de novo? Se o próprio Jesus disse que a mulher repudiada pelo marido se casar com outro está em adultério, como é que agora ele está dizendo que vai casar? Há contradição na Bíblia? Não. Há contradição na interpretação, porque o texto não está dizendo que pode casar. O texto está dizendo que fica livre. Fica livre por quê? Você não vai ter mais obrigações conjugais. Você não vai ter mais obrigações maritais, tá? Você está livre. Está livre para ficar solteiro, sozinho, tranquilo. Solteiro não, né? Ficar sozinho de uma forma tranquila. Sem peso na consciência. Sem peso no coração. Sem obrigações maritais. Sem obrigações conjugais, sexo, cuidar do marido, enfim. Você vai estar livre disso. Você vai estar livre dessas coisas. Certo? Por quê? É importante tocar nesse ponto. Exatamente porque eu já vi pessoas com dúvida, pessoas crentes, mulheres crentes, falando o seguinte, pastor Jadel, meu marido é descrente e ele quer divorciar e quer que eu assine o papel de divórcio. E eu não quero assinar, pastor, porque eu sou crente, eu sei que Deus não concorda com o divórcio. Entenda, minha irmã. Claro que nós não devemos fazer o divórcio, não devemos fazer a separação. Mas o texto diz, se o descrente quiser se apartar, o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Tá? Você não pode fazer nada. Então, se o cara quer
que você assine o papel de divórcio, ou se as autoridades, se o juiz, as autoridades vêm com o processo para você assinar o papel de divórcio, assine, meu irmão, tranquilamente. Assim diante de Deus, Senhor, eu estou assinando, eu não quero me divorciar, eu sou uma serva do Senhor, eu não concordo com o divórcio, mas eu vou assinar esse papel por conta da pressão das leis dos homens, vou assinar esse papel, pronto. Se o descrente quiser se apartar, que se aparte, aí vai ser problema dele, vai ser pecado dele, vai ser consequência para ele, e não para você, está entendendo? Não para você. Agora, ele já deixou claro, se a mulher separar do marido, se separar, que fique sem casar, você só vai ter que ficar sem casar, entendeu? É isso. Aí é complicado, né? É difícil, mas é o que o texto sagrado diz, tá? Então, queridos, então observe bem. Então, o divórcio, ele não é aceito, certo? Não é aceito. Paulo vai e fala aqui novamente, que no verso 39 do capítulo 7, 1 Coríntios, que a mulher está ligada todo o tempo que o marido vive, exatamente o que ele falou em Romanos 7, do 1 ao 3. Mas se o marido falecer, fica livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor, ou seja, que seja com o homem de Deus. Paulo é um conselho que ela será melhor que fique solteira, tá? Mas se quiser casar também não peca. No verso 40. Agora, então entende bem. Deus não concorda com o divórcio. Deus não aceita divórcio. Se separar, não pode casar de novo. A mulher repudiada pelo marido, mesmo com carta de divórcio, não pode casar de novo, mesmo sendo inocente, não tendo culpa. O marido que repudiar a mulher e casar com outra, vai estar em adultério. A mulher repudiada e casar com outro, está em adultério, tá? Se separar, houver uma separação, é preciso ficar sem casar. Se a opção de casar de novo só pode acontecer, o direito de casador só pode acontecer se o cônjuge morrer. Se o primeiro marido morrer, a primeira esposa morrer, a mulher da sua mocidade, o marido da sua mocidade, da sua aliança, aquele que quando você era solteiro, ela era solteira, vocês fizeram um acordo para morarem juntos. Quando esse morrer, é que você pode casar com outro. Apenas nessa hipótese e nenhuma outra. Nenhuma outra. Alguns vão dizer que Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 19 diz que se houver um adultério ali, pode casar de novo. Em momento algum Jesus coloca isso. Em momento algum Jesus diz isso. Então, meu irmão, casamento é coisa muito séria. Casamento é para a vida inteira. E você precisa ter cuidado, tomar cuidado, prestar muita atenção. Não se precipite para casar. Não fique ansioso para casar. Espere a hora certa, o momento certo, a pessoa certa, para que você possa casar e levar isso até a sua morte e ser feliz com o seu cônjuge, em nome de Jesus. Então, Deus não concorda com o divórcio, não aceita divórcio e Deus não quer divórcio, ok? Pastores, parem de divorciar, vocês estão dando mau exemplo para suas ovelhas. Irmãos, crentes, parem de divorciar, vocês estão escandalizando a sociedade. Pastores, parem de casar pessoas divorciadas, separadas, que já vêm de um primeiro casamento, segundo casamento. Parem de fazer isso com interesse em dízimos e dinheiro e seja lá o que for. Parem de fazer isso. Vocês estão dando mau testemunho, estão encaminhando pessoas para a prática do adultério, estão escandalizando a sociedade, estão maculando a imagem da igreja, estão manchando o evangelho. Parem de fazer isso. Em nome de Jesus. Então, fica aqui esse tema, esse assunto, que Deus possa abençoar os irmãos e dar compreensão bíblica em nome de Jesus.